Meus queridos irmãos, nós estamos alegres, estamos aqui na congregação Atos 2, nessa sexta-feira, no culto de ensino. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que aqui tem chegado. Quero agradecer a Deus, porque nessa noite o Espírito Santo está neste lugar. Meus amados, eu quero somente avisar os irmãos que amanhã nós teremos aqui pela manhã um evangelismo que vai sair aqui da congregação. Nós já conseguimos algumas literaturas e vamos estar passando aqui nessa rua, vamos estar chegando até a feira da Coab também, entregando literatura, tá? E eu quero convidar os irmãos que puderem, às 8 da manhã estaremos aqui para sairmos daqui fazendo a obra de Deus. Eu quero pedir a oração de toda a igreja, sabendo que fazer a obra de Deus é muito gratificante. E uma das missões maiores da igreja é evangelizar. É verdade? Amém, amado? Então quero louvar a Deus por tudo isso nessa noite. Eu quero ler aqui uma palavra da parte de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Hoje eu vou falar algo sobre a igreja, a eclésia, o corpo de Cristo. Eu vou trazer uma palavra de reflexão também, mas também alguma coisa sobre a igreja. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Amém? Os irmãos procurando ainda. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Podemos assentar. Meus amados, é muito gratificante quando nós podemos falar sobre a igreja, porque a igreja e na igreja está inserida a verdadeira religião. Quando alguém fala que religião não salva, é algo para ser pensado. Por quê? Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e também aqueles que precisam de ajuda. Então isso está inserido dentro da palavra de Deus. E nós, como cristãos, precisamos entender que a igreja não é algo descartável, algo que com ela eu posso viver como cristão e sem ela eu vivo da mesma forma. Isso é inadmissível. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor, Então trago uma palavra nessa noite que é intitulada O que é igreja? E qual o significado da igreja? A palavra igreja, amados, ela vem do latim, no sentido de eclésia, e do grego, a eclésia também significa igreja, e no original ela significa tirados para fora, tirados para uma missão fora, Então essa palavra igreja, ela basicamente significa tirados para fora. Mas quando fala tirados para fora, não está falando somente de uma pessoa, ela está falando de uma reunião de pessoas, de uma assembleia de pessoas
que elas foram tiradas para fora. Mas como assim tiradas para fora? A igreja de Jesus Cristo, a eclésia, que é a assembleia, ela foi tirada do mundo de pecado. Quando fala mundo, não fala propriamente o planeta Terra. Ela está se referindo ao sistema dominado por Satanás. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, essa igreja, ela foi tirada lá do mundo, por quê? Porque nós estávamos, antes de entrar, de ser inserido na igreja, de sair do sistema dominado por Satanás e ser inserido nessa igreja, que é a eclésia, que é a assembleia, conhecida também como Assembleia dos Santos. Nós fomos transferidos para adorar a Deus, nós fomos libertos das garras de Satanás, para servir ao Deus vivo. Então você pode glorificar a Deus aí, porque você está numa Assembleia de Deus, uma Assembleia que cultua a Deus. A igreja, ela como Assembleia, ela tem uma missão que é singular para ela: adorar a Deus. A igreja, ela foi tirada lá do mundo, do sistema governado por Satanás, para entrar no corpo místico de Cristo. Para quê? Para adorar o nome do Senhor dos Exércitos, para todos sempre. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para fazer parte do corpo de Cristo, porque diz aqui em Efésios capítulo 1 que Ele é a cabeça da igreja. Amém, amados? Então, essa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados, né? É comum escutar que igreja significa chamados para fora. Isso acontece porque o termo grego original formado por uma combinação de duas palavras que significam chamar e para fora. Então nós não podemos ser igreja, amados, se nós formos somente chamados. Se você e eu formos chamados, não significa que já está cumprido o propósito de Deus na tua vida e na minha vida. É preciso que então? É preciso sair do mundo. É preciso sair do sistema governado por Satanás. Porque agora Paulo diz o seguinte: agora vocês foram transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Agora vocês não são mais o grão do mundo, né? Mas nós somos agora o quê? A semente, que é a palavra de Deus. Então, meus amados, nós fomos chamados para fora do sistema, para entrar na vontade do Senhor nosso Deus. Eu vou dar aqui alguns pareceres importantes aqui da pesquisa que eu pude fazer, que veja como é o termo eclésia, né? Quando ele se refere aqui na palavra de Deus, que é muito importante nós entendermos sobre a palavra eclésia. A igreja, ela foi formada quando? A Bíblia diz que a igreja, ela foi formada antes da fundação do mundo. Por que que a igreja, então, ela é formada antes da criação do mundo? Porque Jesus, na sua onisciência e na sua presciência, que é o que ele conhece todas as coisas, ele já havia planejado a igreja. Ele já havia planejado a tua salvação. E como é que isso acontece? Uma palavra chamada predestinação. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, que nós fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. E como predestinado, o que é predestinar? É chamar de antemão, chamar com antecedência, escolher com antecedência. Mas para que nós possamos ser predestinados,
Para que essa palavra faça efeito na minha vida e na tua vida, é preciso atender aos ditames da palavra de Deus. Quando João escreve lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para ser eclésia, para ser igreja, ele dá o sim, né? Mas, porém, portanto, se atender o chamado a todos quantos o receberam, aqueles que recebem então essa palavra, ele se torna eclésia. Quando ele abre seu coração para servir ao Deus vivo, Veja algo importante sobre a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento, através da nova aliança em Cristo, cumpriram-se as promessas e esperança do Antigo Testamento com relação ao povo escolhido de Deus. Sob essa nova aliança, os rituais, símbolos e ordenanças presentes na igreja veterotestamentária foram substituídos pela obra perfeita de Cristo. Olha, amado, o que isso quer falar? A Bíblia fala lá em Hebreus que tudo o que acontecia na lei, os símbolos, os rituais, eram sombras daquilo que havia acontecido. Então tudo ali no tabernáculo, tudo ali que estava inserido no ritualismo do povo judaico, era uma simbologia, e o centro de toda a simbologia quem era? Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem algo importante que a Bíblia fala, que Jesus lá na cruz do Calvário, ele vai derramar o seu sangue, para quê? Para nos remir do nosso pecado, para nos purificar de toda injustiça. E por que ele teve que derramar o seu sangue? Veja bem, lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés não conseguiu aperfeiçoar nada, ela não conseguiu apagar, perdoar os pecados, ela cobria somente os pecados dos israelitas. O que significa isso? Que o israelita, quando ele pecava, ele ia lá no tabernáculo, lá com o sacerdote, e ele levava um animal, para cada pecado, para cada tipo de pecado, um animal. E ele dizia assim: olha, eu trouxe aqui esse cordeiro, ele é meu, esse cordeiro, e eu trouxe aqui para o senhor imolar ele. E o sacerdote então, ele imolava o cordeiro, e ele pegava o sangue, e ele aspergia sobre aquela pessoa que estava levando aquele cordeiro. E aquele cordeiro era sacrificado ali, e era ali um sacrifício, mas era um sacrifício que não era perfeito, porque era um cordeiro dos homens. Então, a igreja, ela ainda precisava ser formada, porque o sacrifício perfeito, porque aquele cordeiro simbolizava quem? Jesus Cristo. Mas nós observamos na palavra de Deus, nós observamos quando Jesus Cristo veio, quando estava cumprida a plenitude dos tempos, aí Jesus veio. Aí quando Jesus veio, ele vai se batizar lá no Rio Jordão por João Batista. Aí João Batista, quando olha para Jesus, ele diz o quê? Eis o Cordeiro dos homens. É isso? Eis o Cordeiro do Altino, do Manuel, do Cláudio? Não, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que te perdoa. Igreja, para ser igreja, ela tem que ser lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse, que a igreja, ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Aí tiveram aqueles que passaram pela grande tribulação ali, e foram
mártires praticamente, perguntou: João, quem são esses? Esses são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que pagou o preço da eclésia, o preço da igreja. Você está aqui, você pode adorar, você pode exaltar, porque você foi pago para ser igreja. Você é salvo. Você não é quase salvo. Se você aceitou Jesus e confessou, você é salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Veja bem o que fala aqui a palavra de Deus. Como Cristo prometeu edificar a sua igreja logo após a sua ascensão ao céu, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecoste, dando início ali à grande internacionalização da igreja, que está em Atos capítulo 2. O evangelho seria pregado em todo o mundo e a comunidade dos fiéis seria formada de pessoas de todas as tribos, povos, raças e línguas. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa que a palavra de Deus aqui está nos falando. Quando Jesus subiu ao céu e ele estava para ascender, aí os discípulos ficaram tristes, olhando para Jesus, ele subindo, flutuando. E quando ele estava ali perplexo, duvidoso, aí chegaram ali os anjos de Deus e perguntaram para eles: olha, vocês estão admirando esse Jesus que está indo assunto ao céu, que está subindo? Esse Jesus que ele foi é o mesmo que ele voltará, Ele vai voltar um dia para quê? Para buscar a sua igreja que ele comprou lá na cruz do Calvário. Ele vai vir para quê? Para buscar aquilo que é dele, que é a noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, que é a lavoura de Deus, que é o edifício de Deus. Então, meu amado, você tem um dono, você foi comprado, você foi redimido. Então, quem é que vai fazer parte dessa igreja que Jesus acaba de comprar? Que Jesus disse: não me deixarei órfão, voltarei outra vez, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai estar convosco todos os dias. Até quando, amados? Até quando? Até quando os apóstolos morrerem? Não. Até o final do primeiro século? Não. Até quando terminarem de morrer os crentes primitivos? Não. Ele vai estar convosco até a consumação do século. Então ele foi como uma pessoa, mas ele também mandou uma pessoa para substituir ele aqui. Quem? O Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ela veio para fazer morada e não veio como hóspede. Não. Tem um hino que não é errado, mas parece que a pessoa que canta, parece que ele está assim, vazio. Parece que uma pessoa que está desejoso da presença. Eu não vou dizer que está errado, mas vem me visitar hoje aqui, Fala do Espírito Santo, vem me visitar hoje aqui. Aí quando a gente ouve, Diário Maltino, a gente fica assim com o coração doído, mas vem mesmo, vem visitar nós. Mas ele não é só visitante, amado. O Espírito Santo, ele é residente, ele vem para morar. Nós não somos hotel, igreja não é hotel, igreja é morada. Morada de quê? Do Espírito Santo de Deus. Aonde estão as moradas aí do Espírito Santo? Aonde estão os vasos aí? Aonde estão os templos aí? O templo é você, o templo sou eu, em que o Espírito Santo mora e habita. Quantos podem louvar Deus? Então, no dia do Pentecostes, Jesus cumpre uma das principais missões da igreja: proclamar o Evangelho. Porque diz lá também Apocalipse que ele comprou povos,
pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Como é que Jesus comprou? Ele comprou com o sangue dele. Mas como é que o Evangelho vai? Através da igreja, porque a igreja proclama o Evangelho. A igreja, ela tem influência sobre esse mundo. A igreja tem total poder para mudar o curso da história, desde que ela assuma que ela realmente é igreja, que ela realmente é o corpo, que tem uma cabeça que rege ela. Meu irmão, a igreja não é corpo, que tem um porco com uma cabeça não, que tem um animal com uma cabeça não, ou uma pessoa comum não. A cabeça é Cristo, é o computador central da igreja, é Cristo. Amém? Meus queridos, nós vamos ver algo mais importante aqui, que a igreja é única, ou seja, ela é uma comunidade indivisível. Está lá em Romanos. Eu quero pedir a ajuda aqui dos irmãos. Quero pedir para minha esposa sentar aqui perto de mim. O Diácono Altino já está aqui, né? Vocês vão ver aqui, vocês dois, eu vou colocar o microfone, vocês vão me ajudar ali, pegue aqui a minha Bíblia, por favor. Abra aí em Romanos 12, 5. A igreja é uma comunidade indivisível. Por quê? Porque é uma igreja que não se separa. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que foi comprada na cruz do Calvário, não tem divisão nela, não tem separação, não tem como separar. Por quê? Porque ela é um corpo só, é chamado o corpo místico de Cristo. O que significa isso? Nós vamos ver daqui a pouco que é a igreja invisível. Leia aí em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim, nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Está vendo aí? Abra aí, Diácono Altino, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Assim, que a igreja é inseparável, porque ela é um corpo só. Somos muitos, mas formamos um só corpo em Cristo. Então eu preciso de você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos dizer assim, não, aquele irmão lá não faz parte da igreja, não. Por que, amado? Meu amado, você tem um braço, não tem? Tem uma mão. Aí você vai dizer, eu não gosto dessa mão, pega um facão aí, corta a minha mão. Você vai falar isso? Vai? Por que, amado? Porque a sua mão, ela faz parte do seu corpo. Assim também, cada membro da igreja tem a sua utilidade. Até aqueles membros principais, que nós não damos melhor decoro, não é? Que eles precisam ser cobertos. Por quê? Porque não são muito decorosos, que são os membros íntimos, mas eles são úteis, irmão. Cada membro tem a sua utilidade. Então veja como é importante. Leia 1 Coríntios 10, 17. Glória a Deus. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Quantos podem dizer amém? Participamos do mesmo pão, somos muito. E por que participamos, amados, do mesmo pão? Porque existe uma chamada comunhão, a coinonia, que é o mesmo pensar, o mesmo sentir, o mesmo agir. A igreja, né? Essa comunidade é constituída de dois grupos, geralmente chamado militante e a igreja triunfante. Existem dois tipos na característica da eclésia, da igreja. Os militantes, quem são militantes? Eu e você. Por quê? Porque nós estamos vivos.
Nós estamos ainda nesse corpo mortal, que disse Paulo, eu ainda estou nesse tabernáculo, e nesse tabernáculo Cristo seja glorificado. Então Paulo disse, nós não militamos com as armas carnais. O que é militar, amado? É fazer uma obra grande para Deus. E o que são os triunfantes? Triunfantes são aqueles irmãos e irmãs que já partiram para a eternidade, aqueles que já morreram. Mas o importante que acontece, que é que tanto nós que estamos militando ainda, irmã Judite, aqui nessa terra, como aqueles que já triunfaram, aqueles que já partiram e estão descansando na presença de Cristo. Um dia, disse Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, alguém pode abrir aí. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 18, a Bíblia fala que finalmente a igreja militante, a igreja triunfante, elas se encontrarão na ocasião da segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos. Então, amados, o apóstolo Paulo fala o seguinte sobre a igreja: consolai-vos, sobre os que morreram. Por quê? Ela vai ler aqui, você vai entender. Vem. Aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 18. Venha mais para cá, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quantos podem glorificar a Deus aí por essa palavra? Aquele ente querido, aquela pessoa que você tanto amou, e você ali fica triste quando lembra, não se preocupe, Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, e Ele vai voltar para buscar o seu corpo, Ele vai buscar para buscar a sua igreja, e Ele já está às portas, porque os sinais estão se cumprindo. É sinal no sol, na lua, nas estrelas, sinal nos tempos, mudança de clima, sinal aí nas nações, o princípio das dores, o gemido das nações. Israel já está com quase um século que floresceu. Jesus está voltando. Para quê, amado? Para buscar a sua igreja. Você, igreja aí, levanta a mão e dá glória, porque Jesus vai te buscar. Igreja de Cristo. Esse povozinho aí não é nada, nada. Você é nada na humanidade. Você é o sal da terra. Você é o corpo de Cristo. Você é a noiva do Cordeiro. Você é muito importante para Deus. Louvado seja Deus, Quem faz parte da igreja, amados? Quem é que faz parte dessa eclésia? Faz parte da igreja todos aqueles que Deus chama através de sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja. Atos 2, 47. O que é que diz lá em Atos 2, 47? Vou falar de memória, que o tempo não nos ajuda. E o Senhor mesmo acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, quem faz parte da igreja? Aqueles que são alcançados pela palavra. Como é que eu posso me tornar igreja? Através da fé. A fé é a bola mestra para que alguém possa ser introduzido nessa Assembleia dos Santos. Como assim? Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17, Lá em Romanos também fala que se
com a tua boca, aí no capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o que, amado? Será o que, amado? Será o que, amada? Será o que? Salvo. Se com a tua boca tu confessa, e se com o teu coração crê, então tu serás salvo, porque com a boca se faz confissão através da salvação, da fé que tu tem, e com o coração se crê para a justiça. Então, os salvos em Cristo, aonde estão os salvos em Cristo? Aonde estão os salvos? Aonde estão aqueles que fazem parte dessa igreja, dessa assembleia? Então você e eu precisamos entender que nós temos muito valor. Nós precisamos entender que nós não precisamos ficar apavorados com isso aqui a ponto de desesperar. Não, porque você é a igreja de Deus. E como igreja, amados, a Bíblia fala, Paulo disse, e o viver para mim quem é? Cristo. E o morrer o que é? O morrer é ganho, o morrer é lucro. Ele diz assim: olha, eu desejaria estar, partir e estar com Cristo, mas por vossa causa é preciso que eu fique mais um pouco. Por que Paulo falava isso? Ele estava depressivo? Não, ele estava ansioso para se encontrar com o Salvador, para se encontrar com o cabeça da igreja. Ele estava ansioso para fazer parte daqueles que triunfaram. Eu quero dizer para você também que você hoje é militante. Nós estamos militando nessa causa, mas vai chegar o dia em que hoje Jesus vai nos arrebatar para a glória que está bem pertinho. Quantos creem, diga amém? Ou Ele nos arrebata, ou nós vamos partir para estar com Cristo também, meus amados. Então nós temos que nos consolar com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a eclésia. Mas veja algo importante: apesar de esse chamamento ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos sem exceção, apenas podem responder positivamente a esse chamado aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Estes são convencidos de seus pecados e consequentemente respondem com arrependimento e fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora existe um problema. Existe a igreja visível e existe a igreja invisível. Existe a igreja local, ou as comunidades de igrejas locais, como a Atos 2, como a Alvorada, como a Fortaleza de Sião, e assim por diante. E o que é a diferença aí? A igreja invisível, ou o corpo mítico de Cristo, é a igreja que só Deus vê. É só Deus que vê essa igreja, né? Porque é uma igreja que aceitou a palavra, e ela creu na palavra, e a palavra de Deus, ela trabalhou no seu coração, no seu interior, através de quê? Através do Espírito Santo de Deus, ao qual foi falado, que ele convence o homem de quê? Da justiça, do juízo e do pecado. Então esse que aceitou essa palavra, e ele creu, ele consequentemente se arrependeu da sua vida de pecado, e ele teve um arrependimento, que significa dar meia volta e seguir ao sentido contrário em que estava seguindo. Então, para fazer parte da igreja invisível, a igreja verdadeira, a igreja que não sou eu que julgo que você é igreja, ou que eu sou igreja, ninguém nos julga, mas Deus conhece quem realmente é o trigo, quem realmente é igreja.
ela passa pelo novo nascimento. E esse novo nascimento, ele não acontece por fora, não, amados. Tem pessoas que querem mudar as pessoas por fora, já viram? Agora você aceitou Jesus, você vai ter que tirar isso, você vai ter que deixar isso, você vai ter que deixar aquilo, você não pode mais falar isso, você não pode mais ir em tal lugar. Ele quer mudar por fora, mas a verdadeira igreja, ela dá fruto, e ela é como fruto para Deus, e o fruto, ele precisa amadurecer. E eu pergunto para os amados, como é que o fruto amadurece? É de fora para dentro, ou é de dentro para fora? De dentro para fora. Então esse dentro é o arrependimento. Quando a pessoa ouve, ela crê, aí ela se arrepende. É o caso de Zaqueu, é o caso do filho pródigo. Zaqueu teve uma mudança de atitude. Depois que Jesus passa um dia na casa dele, aí ele diz o quê? Mestre, eu realmente tenho visto que o Senhor é o Salvador, e a partir de hoje eu declaro que eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, vou restituir quanto? 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele, ou para o discípulo, e diz: olha, hoje veio salvação a essa casa. Por quê? Porque este também é filho de Abraão. Então eu quero te dizer, a salvação, ela é uma transformação que começa por dentro, pelo arrependimento, mas também ela passa para fora, numa palavrinha chamada conversão. O arrependimento é a regeneração interna. Quando eu mudo dentro, a obra já está 90% em andamento, mas é preciso a conversão. E o que é a conversão? É a salvação no exterior. Ela se manifesta nas atitudes que eu tenho, como Zaqueu. Zaqueu se arrependeu e deu metade dos bens. A avareza saiu na mesma hora. Por quê? Porque ele foi salvo e liberto pela pessoa de Jesus Cristo. Aonde estão aí os salvos? Aonde estão os libertos? Dê glória a Deus aí, porque Deus te salvou. Então, amados, é assim que é a igreja. A igreja visível é conforme as pessoas a veem, enquanto a igreja invisível é a igreja conforme Deus a vê. Isso significa que nem todos os aparentes membros da igreja são realmente nascidos de novo e genuínos seguidores de Cristo. Embora tais pessoas possam enganar os homens, haverá um dia em que elas serão desmascaradas e punidas diante do juízo do Senhor, né? Portanto, a perfeita totalidade da verdadeira igreja é conhecida somente por Deus. Abra lá, Diácono Altino, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, nós vamos ver aí o que a Bíblia fala sobre a perfeita igreja. A igreja que recebeu a salvação, a igreja que saiu do jugo de Satanás e que agora está introduzida na eclésia, na união dos santos, que não pode separar, que não tem como dividir. Por quê? Porque faz parte do corpo. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere, glória a Deus, firme de Cristo, aparte-se da iniquidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus amado, que palavra abençoada. O fundamento de Deus fica firme, tendo ele selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. A energia aqui não está muito bom, né? Então essa é a igreja que o Senhor conhece.
O Senhor te conhece, o Senhor conhece você. E naquele dia lá, não é? Diante do tribunal de Cristo, aonde você vai receber recompensa por tudo aquilo que você fez para Deus, Jesus vai falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, por te fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. Está chegando aquele dia, amado. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quantos creem, diga amém? Então, irmão, que coisa maravilhosa, amados, é você fazer parte, eu fazer parte da Assembleia de Deus, né? Quando eu falo Assembleia do Santo, eu não estou falando propriamente a placa, né, da nossa denominação. A Assembleia, a reunião dos santos, se reúne para quê? Para adorar a Deus. Se reúne para quê? Para orar, para salmodiar, para ouvir algum dom, para ter novidade nas coisas de Deus. Tem doutrina, tem salmo, tem língua estranha, tem profecia, tem revelação, tem conhecimento, tem uma manifestação sobrenatural nova, porque Deus é Deus de novidade, amado. O teu Deus é Deus de novidade. Você é o corpo de Cristo. Quando Deus vai falar com esse mundo, Ele não vai usar os grandes intelectuais, não. Ele vai falar com você, comigo, com nós que estamos fazendo parte desse corpo, que somos a igreja de Deus. Vou falar somente mais uma coisa, e o demais vai ficar para a próxima ocasião, que é muita coisa para falar sobre essa igreja. Qual é a missão da igreja, amados? Nós já falamos aqui que essa missão da igreja é uma das principais missões que a igreja tem. Se não tiver isso, não é igreja. Pode chamar de um clube de animação, de entretenimento, de qualquer coisa, menos de igreja. Se não tiver o anunciar do Evangelho, se nós não testemunharmos da nossa fé, nós não podemos ser chamados de igreja. Se nós não compartilharmos, queridos, a nossa fé, o nosso testemunho de salvação com as pessoas, nós não somos 100% igreja. Igreja camuflada, igreja escondida, igreja mascarada. Não, amados. Nós somos a eclésia, nós fomos tirados do mundo. Por quê? Porque nós não somos mais escravos de Satanás, mas nós fomos libertos para quê? Para servir ao Deus vivo, servir novidade de vida. Então, se eu e você, amados, fazemos parte desse corpo, nós temos que falar dele, falar para quem quer que seja. Fala na tua casa, fala na tua vizinhança, fala na escola, fala no trabalho, fala para os teus clientes, fala para o teu patrão, vai falando dele, vai testemunhando, fala nas redes sociais, mostra a tua fé, mostra o teu testemunho. Vamos mostrar o meu testemunho, vamos falar de Deus. Jesus disse, né? Vós sereis o quê? Minhas o quê? Testemunhas, né? Mas uma testemunha, amada, ela não pode ser uma testemunha de qualquer jeito, não. Uma testemunhazinha fraquinha, né? Que é toda cabrunhada e não tem coragem para nada, não. E essa testemunha, ela precisa ser uma testemunha ousada. Ela precisa ser uma testemunha corajosa. Ela precisa ser uma testemunha audaciosa. Ela precisa ser uma testemunha eloquente na presença de Deus. E como é que a igreja, a assembleia, a eclésia, os resgatados, os redimidos, os regenerados, os perdoados, os transformados, os reedificados, os recriados, como é que nós vamos ser testemunha verdadeiramente
quando nós fomos cheios, transbordantes, cheios do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo, transbordante da presença de Deus, para anunciar, mas não é para anunciar de qualquer forma. Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, ficar em Jerusalém, até que do alto seja de quê? Revestido de poder. Ser igreja é uma coisa, ser igreja revestida de poder é outra coisa, amado. Igreja cheia, igreja adornada, igreja revestida para ganhar almas, para testemunhar. E eles esperaram na presença de Deus. Aí o Espírito Santo, no momento, de repente, ele soprou no cenáculo, e foram vistas línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram o quê? Foram cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé nesse momento. Então a eclésia, a rebacanta, nabachanda, rabacópia, a igreja, a assembleia, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Precisa ser uma igreja cheia, transbordante, impactante nesse mundo. Quantos podem dizer amém? É só a ponta do iceberg. Nós vamos continuar com essa palavra. Nós vamos ver as qualidades da eclésia. Nós vamos ver a autoridade que a eclésia tem. Porque às vezes nós temos autoridade, nós temos o poder, mas não sabemos que temos primeiro. E quando não sabemos que temos, não podemos usar aquilo que temos. Amém? Levante sua mão para cá. A sua mão para cima, aliás, coloque a sua mão direita no coração, levante a mão esquerda para o céu, e eu vou fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, vá orando aí. Eu estou diante da igreja, eu estou diante da Assembleia do Santo, eu estou diante da reunião daqueles que foram tirados deste mundo de pecado, aqueles que foram introduzidos na tua presença, que são guardados, porque o Senhor conhece cada um daqueles que são seus. Eu profetizo a vitória da igreja, eu profetizo a bênção da igreja. Arriba, canta, raba, xanda, reba, cópia, recebe a presença do Espírito de Deus na tua vida. Seja tocado agora, seja impactado agora, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Arrebacanda, nabachanda, recebe a presença doce, suave do Espírito Santo sobre a tua vida. Você que é o corpo da igreja, que faz parte desse corpo, oh Espírito de Deus. Nós somos, Senhor, a igreja, e o Espírito Santo é que rege essa igreja na terra. Oh, consolador da igreja, oh, capacitador da igreja, oh, tu que és o guia, oh, rabacalabacharaya, protege a tua igreja, usa a tua igreja, reverte a tua igreja, rabacanta nabarraço, enche a tua igreja. Oh, Camacharacaia, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Senhor, e eu olho para a minha igreja, igreja linda, igreja viva, e eis que nessa noite eu digo: não tem mais, diz o Senhor, não tem mais, porque eu estou com a minha igreja para proteger a minha igreja, para usar a minha igreja. Eu libero sobre a minha igreja o meu poder, a minha unção, e eu digo: ide e curai os enfermos, libertai os oprimidos, expulsai o demônio. Oh, igreja minha, é a última hora
de voz na terra, diz o Senhor. Já falta pouco tempo, delecato me anda, e muitos estão dormindo, Rabacara. Mas no momento eu virei para arrematar a minha igreja, porque a igreja é minha, eu comprei a minha igreja com meu sangue, diz o Senhor dos Exércitos. E eu não vou desamparar a minha igreja, porque a igreja é minha, e eu vou usar, eu vou levantar vasos, eu vou levantar mais instrumentos cheios do meu poder e da minha autoridade, para ganhar milhares e milhares e milhões, porque a hora está avançando. E não tem mais o opressor, não tem mais, diz o Senhor, porque a minha graça está convosco, a minha presença vai em vossa frente, o meu anjo está convosco, para vos livrar e vos guardar. Apenas testemunhai, porque eu dou poder e ousadia, diz o Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque nós somos o teu corpo, Pai. Ajuda a estarmos unidos, Senhor. Assim, meu Deus amado, despede a tua igreja na tua paz, na tua graça. Dá uma noite do sono reparadora, Pai. Meu Deus amado, e assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Faça assim com a sua mão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz amém. E a paz do Senhor para esse irmão e diga: nós somos a igreja de Cristo. Deus abençoe também a sua vida, Deus abençoe a sua família. Domingo às 19 horas, culto de missões aqui na Atos 2, Templo Central de Santarém também, e todas as congregações aqui de Santarém. Vamos ter um culto de missões. Deus abençoe. Vá a uma igreja em nome de Jesus.